vídeos aqui na casa, mas que coisa! Não, é minha função social, é Função social, me dá isso aqui. Olha que falta de respeito, mexendo nas coisas da dona Pelé. Fez duas. Não satisfeito com uma, ele fez duas transferências bancárias pra esse sem vergonha, pra esse safado desse Tom. E você vem e me bota um avental nele e uma colher de pau na mão? Ai, tá bom, tá? Mas quem é que garante que o Thiago é mesmo filho do Belmiro? Eu agora tô terminando tudo com você. Eu não quero mais nada. Eu tô terminando tudo. Acabou. Eu tô numa relação, ela só termina quando eu ponho o ponto final. E eu só faço isso em grande estilo. Meu Deus, o que você vai fazer? Ah, é uma palavra forte. E como é que a gente chama quando a pessoa compra uma testemunha? Que foi por sua culpa que eu inventei essa história de gravidez, Pedro. O que fez com que seu relacionamento acabasse. Pois é. Vamos dormir, vai. Tô exausto. Não demora, tá? Insistindo em pegar o que é meu, vou falar com a diretora sim. Não vou topar essa não, de ficar sendo ameaçada e ficar quieto. Mas aí já vai ter virado perseguição e tem mais o que falar mesmo. Se existe um lugar onde a esperança parece morrer todos os dias, esse lugar é a prisão. Mas ninguém imaginava que justamente ali, uma mulher inocente despertaria tanto respeito a ponto de provocar uma guerra silenciosa entre as detentas, e quando uma pulseira aparentemente sem valor se transforma no motivo de um ataque brutal, fica claro que alguém está disposto a matar para impedir que a verdade venha à tona. O que Adriana ainda não sabe é que a ordem para acabar com sua vida já foi dada, e a responsável por tudo isso está comemorando do lado de fora das grades. Desde que entrou no presídio, Adriana tenta sobreviver sem perder a própria dignidade. A única lembrança que conserva da vida que lhe foi roubada é uma pulseira deixada pelo primeiro marido. Para qualquer outra pessoa seria apenas uma joia, mas para ela representa a última ligação com o passado e a prova de que continua sendo a mesma mulher honesta de sempre. Durante o banho de sol, Zene fixa o olhar naquele objeto e se aproxima lentamente. Com arrogância, segura o braço de Adriana e exige que entregue a pulseira. Adriana recusa imediatamente. Ela aperta a joia contra o pulso e responde com firmeza. Essa pulseira faz parte da minha história. Você nunca vai tirá-la de mim. A resposta desperta ainda mais ódio na criminosa. Zeni aperta seu braço com violência determinada a humilhá-la diante de todas. As outras presas observam em silêncio. Todas conhecem o temperamento explosivo daquela mulher e sabem que qualquer intervenção pode terminar em tragédia. É nesse instante que Nancy surge decidida. Sem demonstrar um pingo de medo, ela encara Zeni e ordena que solte Adriana. Por alguns segundos, o pátio inteiro parece prender a respiração. As duas trocam olhares carregados de ameaça, até que Zeni percebe que várias detentas acompanham a cena. Sem querer provocar um motim naquele momento, ela recua, mas deixa uma promessa assustadora. Isso ainda não acabou. Depois que a agressora vai embora, Adriana agradece, emocionada. Nancy apenas sorri e diz que ninguém merece enfrentar aquele inferno sozinha. Pela primeira vez, desde que foi presa, Adriana sente que encontrou uma amiga, sua amiga verdadeira. Enquanto isso, muito longe dali, Pilar saboreia uma taça de champanhe no antigo escritório de Arthur. Ela demonstra uma tranquilidade que assusta até o irmão. Ulisses percebe que existe algo sombrio por trás daquele sorriso e pergunta o que ela está planejando. A resposta o deixa completamente sem reação. Enquanto Adriana continuar respirando, sempre existirá o risco de provar sua inocência. Ulisses tenta convencê-la de que Adriana já está presa e não representa perigo, mas Pilar não aceita correr nenhum risco. Com a frieza de quem já destruiu inúmeras vidas, afirma que chegou a hora de eliminar definitivamente qualquer ameaça ao seu futuro. Quando Ulisses percebe que a irmã está falando em assassinato, sente um arrepio. Mesmo conhecendo Pilar há tantos anos, continua impressionado com a facilidade com que ela decide o destino das pessoas.
Naquela mesma noite, o plano começa a ser colocado em prática. A carcereira Nivia procura Zeni escondida pelos corredores do presídio. Depois de verificar que ninguém está observando, revela que existe um serviço muito bem pago esperando por ela. Ao ouvir o nome de Adriana Zeni, abre um sorriso perverso. Ela descobre que uma mulher rica quer a fisioterapeuta morta e promete fazer tudo parecer um acidente. Para Zeni, aquilo representa dinheiro fácil e ainda realiza um desejo pessoal. Ela sempre quis destruir Adriana e agora será recompensada por isso. Sem imaginar que virou alvo de uma conspiração mortal, Adriana continua ajudando as outras presas com exercícios para aliviar dores e recuperar movimentos. Seu jeito generoso conquista cada vez mais pessoas dentro da cadeia. Nancy percebe que Zeni não desgruda os olhos dela e resolve fazer um alerta. Ela está obcecada por você. Adriana escuta com atenção, mas se recusa a viver dominada pelo medo. Diz que passou a vida inteira ajudando quem precisava e não pretende abandonar seus princípios agora. É justamente essa bondade que faz todas as detentas enxergarem nela alguém diferente. Só que escondida atrás de uma coluna, Zeni observa cada palavra. Quanto mais Adriana conquista respeito maior se torna seu desejo de destruí-la. Poucas horas depois surge a oportunidade perfeita. Ao atravessar um corredor praticamente vazio para buscar alguns materiais, Adriana nem percebe que está sendo seguida. Zeni caminha em silêncio, esperando o momento exato para agir. Quando não existe mais nenhuma testemunha por perto, ela acelera os passos e desfere um golpe violentíssimo na cabeça da fisioterapeuta. Atordoada, Adriana ainda consegue perguntar por quê, mas já é tarde demais. Ela cai no chão, enquanto a visão desaparece lentamente. Sem qualquer compaixão, Zeni arranca a pulseira de seu braço e sorri convencida de que finalmente venceu. Nos últimos segundos antes de perder os sentidos, Adriana ainda consegue enxergar sua agressora fugindo pelo corredor. Segundos depois, tudo mergulha na escuridão. As detentas encontram Adriana desacordada e o presídio inteiro entra em desespero. Nancy corre até o local completamente desesperada. Ela percebe imediatamente que aquilo não foi um simples acidente. Enquanto agentes penitenciários levam Adriana às pressas para o meato ou satear ambulatório, Nancy olha para o outro lado do e vê Zeni observando toda a confusão com um discreto sorriso no rosto. Naquele instante, ela entende exatamente quem está por trás daquele ataque. Mas provar isso será muito mais difícil. O que é isso? Difícil do que imagina. O ataque contra Tessane é que a Tessane espalha um clima de revolta por todo o presídio. Aquela mulher que em tão pouco tempo conquistou o carinho de tantas detentas, agora luta para se recuperar, enquanto a responsável pela agressão acredita que jamais será descoberta. Mas o que Zeni não imagina é que seu maior erro foi mexer justamente com a única pessoa capaz de unir mulheres que até pouco tempo atrás mal conseguiam confiar umas nas outras. Do lado de fora do ambulatório, Nancy não consegue esconder a úlcera angústia. Ela caminha de um lado para o outro esperando qualquer notícia. Lily se aproxima e percebe imediatamente o desespero estampado em seu rosto. As duas comentam que desde a discussão, por causa da pulseira, Zeni nunca mais deixou Adriana em paz. Nancy respira fundo e afirma com convicção que aquilo não foi um acidente. A única pessoa que tinha motivo para fazer isso era a Zeni. As duas permanecem olhando para a porta fechada do ambulatório, imaginando se Adriana conseguirá sobreviver sem sequelas. O silêncio pesa sobre o corredor, até que finalmente uma enfermeira aparece, trazendo a notícia que todas aguardavam. Adriana está fora de perigo.
O alívio toma conta das duas amigas que entram imediatamente para vê-la. Ainda muito debilitada, Adriana tenta abrir um sorriso ao perceber que não está sozinha. O curativo em sua cabeça revela-te a violência do golpe que sofreu. Nancy segura sua mão e pergunta se ela conseguiu reconhecer quem a atacou. Durante alguns segundos, Adriana permanece calada. As lembranças voltam lentamente até que ela cria coragem para responder. Foi a Zene. A confirmação desperta a revolta de Nancy e Liris. As duas já desconfiavam da verdade, mas ouvir aquilo da própria vítima transforma indignação em fúria. Sim, mesmo assim, Adriana surpreende as amigas ao tomar uma decisão inesperada. Ela diz que não pretende denunciar Zene. Nancy fica completamente sem entender. Para ela, aquela é a oportunidade perfeita para colocar a criminosa diante da justiça. Mas Adriana explica que continua presa ao lado da agressora. Se fizer uma denúncia e nada acontecer, sua situação poderá ficar Ela não quer provocar uma guerra dentro do presídio. Só deseja sobreviver. Nancy percebe que insistir não resolverá nada. Porém, enquanto observa Adriana tentando manter a esperança, mesmo depois de tanta violência, uma ideia começa a surgir. Talvez exista outro caminho. No mesmo dia, Nancy consegue uma reunião com Jandira, a diretora do presídio. A administradora ouve tudo atentamente, mas lembra que sem uma denúncia formal da vítima, existe pouco que possa fazer. Só que Nancy não aceita aquela resposta. Ela deixa claro que não está falando apenas em nome de Adriana. Está falando em nome de praticamente todas as detentas. Com firmeza, lembra que Adriana chegou ao presídio tratando mulheres esquecidas por todos. Aliviou dores, devolveu autoestima e fez muitas recuperarem a vontade de viver. Se alguma coisa voltar a acontecer com ela, ninguém conseguirá controlar a revolta que tomará conta da cadeia. Jandira percebe que Nancy não está exagerando. Nos últimos dias, ela mesma observou como Adriana passou a ser admirada por quase todas as internas. Pela primeira vez, a diretora entende que manter Zene naquele lugar representa um risco para toda a unidade. Depois de alguns instantes de reflexão, ela toma uma decisão definitiva. Sem avisar ninguém, determina a transferência imediata de Zene para outro presídio. Pouco tempo depois, a criminosa é chamada até a administração acreditando que finalmente receberá algum benefício. Mas basta entrar na sala para perceber que a situação é completamente diferente. Jandira comunica a ordem sem alterar o tom de voz. Você será transferida imediatamente. O sorriso de Zene desaparece. Ela tenta discutir, protesta, exige explicações, mas descobre que a decisão já foi assinada e não existe qualquer possibilidade de recurso. Pela primeira vez desde que entrou naquele presídio, ela percebe que perdeu o controle da situação. Horas depois, escoltada por agentes penitenciários, Zene deixa a unidade diante do olhar atento de várias detentas. Ninguém lamenta sua partida. Pelo contrário, o sentimento é de alívio. No dia seguinte, Adriana finalmente recebe alta do ambulatório. Ainda sente dores na cabeça, mas faz questão de voltar ao pátio. Ela acredita que tudo continuará igual. Só que no instante em que atravessa o portão, acontece algo impossível de esquecer. Uma detenta começa a bater palmas. Logo outra faz o mesmo. Em poucos segundos, dezenas de mulheres se unem naquela homenagem emocionante. O pátio inteiro explode em aplausos. Adriana fica completamente sem reação. Seus olhos se enchem de lágrimas ao perceber que conquistou o respeito, justamente em um lugar onde quase ninguém acredita na solidariedade. Nancy aproxima-se sorrindo. Agora foi a nossa vez de cuidar de você. Liris concorda emocionada. Todas aquelas mulheres decidiram mostrar que a bondade de Adriana jamais seria esquecida. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Jandira aparece carregando um pequeno objeto cuidadosamente protegido. Quando estende a mão, Adriana reconhece
Seis costas, seis sutins e meio imediatamente o que está vendo. Sua pulseira, a mesma joia que acreditava ter perdido para sempre. Com as mãos trêmulas, ela recebe o presente de volta. Durante alguns segundos, não consegue dizer absolutamente nada. Apenas observa aquela lembrança tão importante, enquanto revive na memória todos os momentos ao lado do primeiro marido. É como se uma parte de sua identidade tivesse finalmente retornado. Sem saber, Pilar acaba cometendo um enorme erro ao ordenar aquele ataque. Em vez de destruir, Adriana conseguiu fazer com que ela conquistasse ainda mais aliados dentro da prisão. Agora a fisioterapeuta já não enfrenta essa batalha sozinha. Existe toda uma corrente de pessoas dispostas a protegê-la. E quando a verdade finalmente começar a e a aparecer aqueles que acreditavam estar acima da jogada justiça, poderão descobrir que nenhuma fortuna é capaz de esconder um crime para sempre. Se você acredita que Pilar precisa responder por tudo o que fez e quer acompanhar cada reviravolta dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, novos segredos virão à tona, alianças inesperadas serão formadas e a queda dos verdadeiros culpados poderá finalmente começar.